Há muito tempo que alguns amigos e seguidores me pedem para falar sobre a Argentina. Eu sempre dou pitaco, qualquer coisa que falo da Argentina, e até mesmo na parte econômica, que eu não sou grande conhecedor, mas tenho seguido constantemente o Fernando Ulrich, que considero, mais uma vez digo, o melhor comentarista econômico atual, jovem, e houve um vídeo dele sobre a Argentina. Eu dei um monte de pitaco e muita gente perguntou, então faz um vídeo, não sei o que e tal. Eu digo, bom, vamos lá, vamos falar de Argentina. Em primeiro lugar, só algumas curiosidades, por que eu dou tanto pitaco sobre a Argentina e tenho tanto, eu diria até carinho. Não é bem pela Argentina, é por Buenos Aires. Buenos Aires é uma das 3 grandes cidades do mundo em que eu me sinto à vontade, em casa. Além do Rio de Janeiro, que é a minha casa, Londres e Buenos Aires. O resto de cidade grande, para mim, eu deixo de lado, só desço no aeroporto e pego um carro e vou para o interior dos países. Quando eu viajava, hoje em dia eu não viajo mais. Quando eu viajava, eu gosto de interior, americano, inglês, aonde fosse. Não gosto de cidade grande, mas essas 3, elas me encantam. Rio de Janeiro, apesar de ser tida como uma cidade violenta, não sei o quê, mas eu não saio daqui de jeito nenhum. Sou carioca por escolha. E a Argentina, de certa maneira, Buenos Aires, de certa maneira, porque o mundo, a vida me levou por uma razão até bastante engraçada. A primeira vez que eu estive lá, eu fui dentro da barriga da minha mãe. Que o meu pai é filho de italiano, calabrês, Dom Francesco de Paula, era o meu avô, e ele veio fazer a América. E esteve nos Estados Unidos, Chicago, Nova York, esteve aqui na América do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, enfim, teve na Argentina, no Chile, no Uruguai. E quando ele se firmou melhor aqui, foi em Buenos Aires, ele chamou os outros 4 irmãos. Todos eles foram para a Argentina. 4 eram mais 4 irmãos. 3 ficaram em Buenos Aires, um foi para Rosário, mas isso então, a família de Paula é maior em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. E então essa ida da minha mãe grávida de mim, essa foi a única gravidez dela que eu saiba, foi em abril de 44. Eu nasci em outubro. Então meu pai foi a última chance de visitar os familiares, conhecer a família do meu pai, os primos e tios, etc. Os tios ainda estavam vivos, tios dele. E então ele foi levar a esposa para... Naquela época as viagens eram muito complicadas. Em 1944 viajava-se por terra, era guerra, era época de guerra, muito problema, sério, mas foram lá. Então eu costumo dizer que a minha primeira ida a Buenos Aires eu não enxerguei nada, não vi nada. Estava lá dentro da barriga da velha. Mas depois eu fui mais uma vez como pequeno, criança ainda, e o que eu me lembro mais é de ir aos 12 anos, 1956. Essa foi uma viagem mais que eu guardo mais recordações. E desde então, se eu tentar descobrir quantas vezes eu fui a Buenos Aires, contar quantas vezes, vai ser quase impossível. Acho que é impossível, que eu não vou lembrar de tudo, todas as vezes que eu fui. Eu fui muitas vezes lá, quase
me mudei para Buenos Aires em 1970, quando eu ia fazer formação psicanalítica lá e acabei vindo fazer aqui no Rio de Janeiro, o que me trouxe a vantagem de conhecer a minha mulher, com quem eu estou casado desde então, e ter meus filhos aqui, netos, tudo. Mas Buenos Aires, então, para mim, é uma cidade onde eu me sinto realmente em casa. É uma cidade adorável. Eu sou talvez um dos, se não o único, um dos poucos brasileiros que torce para a seleção argentina, desde que não esteja jogando contra o Brasil, ou que a sua vitória não prejudique o Brasil. Mas tive parentes que um deles administrador primo do meu pai, administrador do La Bombonera, se não me engano, que acho que era o Boca Juniors, né? Eu não sou muito de futebol não, mas não era. Passei a ser, depois deixei de novamente. Mas então o meu conhecimento de Buenos Aires é bastante grande e depois de casado fomos lá umas 2 ou 3 ou 4 vezes, sei lá, e também a minha mulher gosta muito de Buenos Aires. Então, em 56, eu estive lá, pouco depois da queda de Perón e da tiroteios, etc, etc. Eu vou chegar nessa parte, que é o que interessa a vocês. A minha vida é um assunto, não é muito interessante, só porque eu sei que é bom me colocar o porquê que eu falo tanto. Uma breve visão da história da Argentina, para chegar aonde a Argentina está hoje, e várias vezes já esteve igual. A Argentina, como disse um amigo do Ulrich, é um eterno déjà vu. E isso porque, agora outra citação do meu amigo, também amigo cubano-argentino, que faleceu ano retrasado, Armando Rivas, que dizia assim: "En Argentina los antiperonistas son más peronistas que Perón, incluso los militares." Realmente a Argentina entrou num ciclo que começou no primeiro governo de Perón, em 1946, e não terminou até hoje. Mas como é que chegou lá e como é que a Argentina foi a 6ª economia do mundo? País mais adiantado da América Latina, de longe, mais adiantado que muitos países da Europa. O peso argentino valia muito. Não é isso que nós vemos hoje, que de um dia para o outro foi de 75 para 150 pesos por dólar. O chamado dólar blue, é o câmbio negro. A Argentina tem uma história diferente do Brasil, no sentido de que nunca teve um império, nunca teve sempre expulsou os espanhóis em 1810, e a coisa ficou muito confusa, inicialmente até a ditadura de Rosas. A Argentina esteve nas mãos de caudilhos das diversas províncias que compõem o Estado Nacional. Essas províncias todas, elas se formaram em torno de caudilhos mesmo, durante o vice-reinado do Prata, que era o nome dado pelos espanhóis, tinha vice-rei em Buenos Aires. E mesmo depois elas se transformaram então em Províncias Unidas del Rio de la Plata. Nessa época, ela foi comandada, vamos dizer, por esses grandes caudilhos, até que houve a ditadura Rosas. Primeiro, a Províncias Unidas do Rio de la Plata teve, a rigor, 2 presidentes, que é Bernardino Rivadavia e Vicente López Planes. E, finalmente, após a derrota,
fundou-se então a Confederação Argentina, que vai de 1831 até 1861. Não vou ficar falando sobre todas essas coisas aqui, porque não vem ao caso. O que nós precisamos, e é fundamental dizer, é que a Confederação Argentina, com a derrota de Rosas, foi elevado a presidente Justo José de Urquiza. E este foi o que se pode chamar de primeiro presidente constitucional argentino. Ele tomou posse em 1854, mas em 1853, já com a derrota, surge na história oficial da Argentina um personagem que é fundamental e que pouca gente conhece. Aqui no Brasil ninguém conhece. Eu conheci através do Armando Ribas, que me apresentou ao dito, que se chama Juan Bautista Alberdi. Esse era um cidadão nascido em 1810, na data da independência, do ano da independência argentina. Nasceu na cidade de Tucumã e ele foi, dos 72 anos de vida dele, 40 foi no exílio, principalmente durante a ditadura Rosas. E o porquê? Porque as ideias de Alberdi, que vigoraram até aqui agora, até Perón, eram ideias liberais, democráticas, republicanas e muito ligadas à Constituição dos Estados Unidos da América. Ele era um grande constitucionalista, foi advogado, e ele tinha muitas ideias a respeito do que o que deveria ser o seu país. Ora, assim sendo, logo que Rosas foi derrubado, a ditadura Rosa foi terminada, Alberdi, que ficou conhecido posteriormente como El Evangelista de la Libertad, aí está a foto dele, em 1852, então, com a derrota de Rosas, Alberdi deu partida ao seu maior e mais importante trabalho intelectual, Bases e Puntos de Partida para a Organização de la Confederación Nacional. Esse Bases e Puntos de Partida são considerados um projeto de constituição para a Federação Argentina. E foi aprovado. Justo José de Urquiza foi o primeiro presidente que quis ser presidente constitucional de todos os argentinos. Havia uma briga muito grande entre os federalistas, que queriam ainda a divisão das províncias, e todos os caudilhos de cada província igual uns aos outros, mas todos acabaram tendo que ficar dependentes da província de Buenos Aires. Mas havia os constitucionalistas e os federalistas. E esses, Alberdi deu a todos uma constituição. Fez praticamente a Constituição Argentina de 1853, que vigorou até 1949, pode-se dizer claramente, sem dúvida nenhuma, de que foi o que deu impulso à Argentina. Uma Constituição republicana, democrática, de uma visão totalmente nova, aqui, baseada na americana, sobre o capitalismo, a introdução do capitalismo num país que recém tinha saído
de colônia espanhola e que se convertia numa confusão danada. Essa Constituição de João Bautista Alberdi, ela é a que uniu e deu não só unidade, mas também possibilidade de grande desenvolvimento para a Argentina. A Argentina, sem a menor dúvida, desde a presidência de Justo José de Urquiza, que convocou uma Assembleia Constituinte, e foi aprovada, e ele apoiou Alberdi sempre que pôde, e ele então criou essa Constituição. Ela deu base a uma série de modificações, incluindo algo que todos eram contra, que queriam manter a Argentina isolada. E ele disse: sem imigrantes a Argentina não vai funcionar. E foi uma abertura aos imigrantes, que principalmente vieram da Itália. Hoje em dia tem uma piada que diz que o argentino é um italiano que fala espanhol e se acha inglês. Era no tempo em que Buenos Aires e Argentina eram realmente... A Argentina era a segunda Londres. A Argentina teve a única filial de uma... Eu, aliás, comprei lá luvas, guantes, aos 12 anos. A única filial da famosíssima loja espanhola, El Corte Inglés. Só tinha em Buenos Aires, não deixava abrir, nenhum outro lugar do mundo teve El Corte Inglés, até durante o tempo que eu conheço. Não sei se depois, nem sei se ele existe ainda, em Madrid. Buenos Aires, em 1911, já tinha um metrô completo, que abrangia, tinha 5 linhas, abrangia quase toda a cidade. Lugares, inclusive, ainda não tinha quase ninguém morando. Fizeram um projeto em 1911 de levar os trens subterrâneos a todas as partes, de distribuir. A Argentina se dirige do sul para o norte, a Buenos Aires, do sul, do norte para o sul, e vai se abrindo. E eles fizeram essas 4 primeiras linhas e uma linha circular entre as estações de trem, e foi criado assim algo que só tinha Londres e Paris e etc. Era coisa novidade. Mas tudo isso porque a Argentina ganhou muito dinheiro, o peso era muito forte, em função das reformas de Alberdi. Eu acho que Alberdi merecia um programa em separado. Merecia, porque talvez, de todos os latino-americanos, o personagem que criou algo mais definitivo, que só veio a ser destruído depois, em 49, por Juan Domingo Perón. Ele tem um discurso que ele não conseguiu fazer, que ele estava morando em Paris e já estava muito doente. Ele foi homenageado na turma de Direito, e ele foi em 1880, se não me engano, que esse discurso eu vou publicar, está no meu site antigo, e eu vou publicar a minha tradução, eu traduzi, é grande, é um discurso, ele começou e quase falhou a voz, pediu para um aluno terminar. La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Acho que não preciso traduzir, todo mundo entendeu. A negação de toda a liberdade individual é a onipotência do Estado. E isso nós estamos vendo hoje com essa pandemia, essa falsidade. Nós estamos vendo hoje, nós vimos o poder que o Estado adquiriu aqui no Brasil, o poder que o Supremo Tribunal tem sobre todos os brasileiros. Isto, Alberdi já foi o discurso de despedida dele, ele morreu
3 anos depois em Paris, pobre, nunca teve cargos no governo, nunca quis ter cargos no governo, nunca quis exercer nenhum cargo, mesmo quando lhe foi oferecido, até de ministro, embaixador, não quis. Ele também tem um outro artigo muito importante para os economistas, que é Sistema Econômico e Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Este é um livro que eu li, existe livre para baixar de graça da internet. É um livro em que ele diz tudo o que estava acontecendo e o que é que poderia acontecer se mudassem aquelas. Ele descreve o sistema da Argentina criada pela Constituição que ele fez, que foi aprovada. Essa Constituição teve algumas reformas, é claro, isso acontece em qualquer país do mundo. No entanto, nós vamos passar. Sim, antes disso dizer o seguinte: na autobiografia de Alberdi, ele diz os autores que contribuíram para a formação de suas ideias: Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Jeremy Bentham, John Locke, Condillac, Chateaubriand e entre outros grandes liberais. Ele não cita aqui, isso aqui foi escrito por Juan Benfeld, que é apenas um diretor professor de Economia e Ética da Universidade Francisco Marroquín, na Guatemala. Então ele não colocou aqui o que realmente os Founding Fathers americanos, que também tiveram uma grande influência, principalmente Benjamin Franklin. A Argentina, então, foi esta potência industrial, principalmente rural e comercial. Buenos Aires, eu conheci Buenos Aires pujante, uma cidade que eu diria maravilhosa. Para vocês terem uma ideia do que é que aconteceu depois da chegada de Perón, que nós vamos ver agora, vocês terem uma ideia, em 1965 eu estive lá pela primeira vez já maduro, vamos dizer, ia fazer 21 anos. Eu estava já na faculdade de medicina, segundo ano, e fui com 2 amigos passar uns tempos lá, umas 2 semanas, e escrevi uma carta para um primo do meu pai, Vicente de Paula, e dizendo que eu ia e que gostaria de encontrá-lo, reencontrá-lo, etc. Vicente foi antiperonista. Ele era diretor do Banco de la Nación Argentina e foi demitido por Perón, preso. Acho que não foi torturado, mas foi preso, ficou algum tempo preso. E ele ficou absolutamente desempregado e proibido que qualquer empresa desse emprego a ele. Ele era casado com uma uruguaia que tinha uma fábrica de café no Uruguai, Café Cacique. E Manon. E então ele era um antiperonista. Bom, eu saí a visitar a família com ele lá pelas 8 horas da manhã, acabamos 8 horas da noite. Eu quase de porre, porque em cada casa que se chegava, um copetim, porque eu era el hijo de Francisquito. Meu pai, que é o apelido dele de família, era Chiquinho, então lá era Francisquito. E em cada casa que eu chegava, se fosse uma casa de antiperonista, o Vicente se misturava, batia papo. Se fosse uma casa de peronista,
o Vicente já tinham colocado uma cadeira para ele na entrada da casa, só cumprimentavam formalmente, primos, hein? Primos de primeiro grau. Não, irmão não tinha mais. Só tinha um outro irmão, o Rafael, que também era anti-peronista. Mas primos, gente que deveria, vamos dizer, uma família normal, viveria todo mundo junto, sempre. Não, ele simplesmente não era nem cumprimentado. Nem ele cumprimentava. Ele tinha ligado para avisar que Hijo de Francisquito ia lá, e eu entrava e eu ia falar com as pessoas, ele ficava sentado, esperando. Quando terminava, tinha um certo tempo, porque ele marcou as horas certinhas, e para vocês verem o que é a Argentina, o que Perón criou na Argentina. Separou uma família inteira entre peronistas e antiperonistas. E a Argentina vive até hoje sob a égide de Perón. Agora, como foi que o seu Perón surgiu na Argentina e fez tudo isso? Perón, antes de ser presidente, ele foi ministro do Trabalho. Ele foi ministro do Trabalho de um golpe de Estado dado, para variar, em 1943, por militares liderados por três: Pedro Pablo Ramírez, Arturo Rawson e Edelmiro Farrell. Farrell tinha Perón como protegido dele dentro do exército argentino. Perón era militar. Eles marcharam até a Casa Rosada e tomaram o poder. E Perón foi, então, isso foi em 43, em 44, quando Ramírez pega o lugar de Farrell, é que ele passa a ministro do Trabalho. Como ministro do Trabalho, ele imediatamente se conluiu com os sindicatos, que eram proibidos na Argentina até então. Então, os sindicatos eram totalmente proibidos. Todos os governos militares que tinham havido até então fecharam todo. Havia uma repressão absoluta e total contra sindicatos. Ele se juntou aos sindicalistas que formavam sindicatos, vamos dizer, meio clandestinos, assim, tomavam decisões, etc., e institucionalizou esses sindicatos e, futuramente, já com um presidente, fundou a CGT, Confederación General de los Trabajadores. Isso foi em 49. Como aqui eu quero fazer dar uma olhada aqui a respeito da reforma constitucional de Argentina, a reforma de 49. Nessa reforma de 49, em que Perón já era ministro do Trabalho, e nesse ano, em 1949, pela primeira vez foi feita uma reforma na Constituição de 1853 de Alberdi. Essa reforma foi feita incluindo o constitucionalismo social e os direitos de segunda geração. A lei declarou a necessidade de reforma, debates e incluindo as novas ideias sobre o trabalhismo, que na Argentina se consagrou como justicialismo. Logo depois, em 46, eu estou fazendo confusão aqui, dá licença, desculpem. Sim, eu estava fazendo uma confusão. Na verdade, Edelmiro Farrell foi ditador de 44 a 46, e aí houve eleições,
para presidente, e Perón foi o presidente em 1946 até 52. E de 52 ele foi reeleito até 55, quando foi derrubado. Mas a reforma principal, essa de 49, ela trouxe uma série de modificações sociais, e foi exatamente em 1957 que houve a reforma final, aonde se consagrou, então, aquilo que hoje em dia nós temos aqui no nosso artigo 5º dessa coisa esquisita que se chama Constituição Brasileira. Essa Constituição, essa reforma de 49 foi feita já por Perón. Como ministro do Trabalho, Perón teve uma atitude que foi a de se envolver com os grêmios, porque os sindicatos eram proibidos. Embora lutasse muito, havia alguns momentos em que tinha presidentes constitucionais e tinham sindicatos, depois vinham militares e acabavam com os sindicatos, mas esses sindicatos, mesmo terminados, eles transformaram em grêmios e mais ou menos escondidos e tal, e Perón fez contato com eles e começou a dar força a eles. E em 46, então, Perón é eleito presidente. Ele permanece como presidente de 46 até 55, é reeleito, e fica até 58, quando é derrubado por golpe militar. Em 49, houve uma reforma da Constituição. Pela primeira vez houve uma reforma, não diretamente na Constituição, aí é que está. Perón criou uma série de leis, e para isso precisou mexer um pouco na Constituição de Alberdi, para criar leis a favor dos trabalhadores. Ele se ligou aos trabalhadores, principalmente com a sua mulher Evita Perón, que era a líder, criou a palavra los descamisados, e com essa atuação bastante séria de Eva Perón, Perón criou cada vez mais, não sei quem era mais sedutor e quem foi o mais admirado, se foi Juan Domingo ou Eva Perón. Em 49, então, ele faz uma série de modificações nas leis, para isso mexer um pouco na Constituição, mas não muito. Chama-se de reforma de 1949, mas não houve propriamente uma reforma. Foi introduzida o que se chama de constitucionalismo social. Quer dizer, essas ideias socialistas que vicejavam nessa época por aí. Vocês notem que isso foi em 49, aqui no Brasil tinha acabado a ditadura Vargas em 45, quando o Perón foi eleito em 46. Perón teve se espelhou muito em Getúlio Vargas, em Franco, Mussolini, etc. Ele praticamente ampliou de tal maneira as leis sociais que tornou quase impossível empresas existirem na Argentina, e criou uma coisa que a Argentina nunca tinha visto, e que nós veríamos só um pouquinho mais tarde com o Juscelino Kubitschek: inflação. A inflação chegou a 50% ao ano. Isto levou a uma grande oposição, principalmente das
elites argentinas, que nunca tinham sofrido esses problemas, nunca tinham tido esses problemas, e eles armaram um golpe de Estado. Houve inclusive lutas armadas mesmo, e assumiu o general Aramburu. Isso em 1956, pouco antes de eu ir pela primeira vez lá. Quando eu fui lá, já estavam, as leis de Perón já estavam. Eu me lembro que meu pai me falou que, por exemplo, a gorjeta de garçom, não era gorjeta, era la propina. La propina era 24% do valor da nota. Isso foi instituído por Perón. Imagina como é que os restaurantes funcionavam, como é que os hotéis funcionavam. Tudo levava 24%. Tudo e qualquer atividade dessas que tivesse gorjeta, vamos dizer. Esta era a lei, não era uma gorjeta que você dá sequer. Aqui no Brasil, depois foi 10% durante anos, hoje em dia não é mais obrigatório, embora muita gente ache que seja. Mas não é. Mas lá era obrigatório 24%. Havia tabelas de carregador de malas no aeroporto que eram tabelas que tinham uma instituição mais 24%. Tinha uma tabela e a tabela dá 24%. Então, essas levou a crises muito sérias que transformaram a Argentina num caos. Perón destruiu praticamente tudo que tinha sido construído desde 1853. Foi derrubado pelos militares. Mas aí vem a velha frase do meu amigo Armando Rivas, que los antiperonistas son más peronistas que Perón, incluso los militares. Porque o general Aramburu, que tomou o poder, em 1957 fez sim uma reforma na Constituição Argentina. Esta é que é a mais importante e que mais destruiu a Argentina. Foi a inclusão, simplesmente inclusão, no artigo 14 da Constituição, ainda a Constituição de 1853, de Alberti, foi introduzido um 14 bis. Acho que eles imitaram o Santos Dumont aqui no avião do Santos Dumont. Que incluía, nesse artigo, os direitos sociais dos trabalhadores. Veja bem, o texto é o seguinte: o trabalho em suas diversas formas gozará da proteção das leis, que assegurarão ao trabalhador condições dignas e equitativas de trabalho, jornada limitada, 8 horas por dia, descanso e férias pagas, retribuição justa, salário mínimo vitalício, imóvel, de acordo com a inflação, igual remuneração por tarefas iguais, participação nos ganhos das empresas, nos lucros das empresas. Participação também era alta, dependendo de qual tipo de empresa. Controle estatal da produção e colaboração com a direção... Controle da produção, mas na verdade era o Estado que mandava através dos trabalhadores. Eles faziam, o Estado assinava embaixo. Proteção contra despedida arbitrária, estabilidade dos empregados públicos, organização sindical livre e democrática, reconhecida pela simples inscrição num registro especial. Criava um sindicato assim, registrava. Olha, então sou sindicato de não sei o quê. Pronto. Fica garantido aos grêmios arranjar convênios coletivos de trabalho, recorrer à conciliação e arbitragem, direito de greve. Representantes gremiais gozarão das garantias necessárias para o cumprimento de sua gestão sindical e as relacionadas com a estabilidade no emprego. O Estado outorgará os benefícios de seguridade social, veja bem,
como é que não foi copiado aqui depois. Quer dizer, eles copiaram já do Getúlio, mas piorou muito depois aqui. Em especial, a lei estabelecerá seguro social obrigatório a cargo de entidades nacionais ou provinciais com autonomia financeira e econômica, administradas por interessados na participação do Estado, sem que possa existir superposição de cobranças. As jubilações, aposentadorias e pensões também, a proteção integral da família, defesa do bem-estar familiar, compensação econômica familiar, acesso à casa digna. Tudo isso que nós vemos agora aqui no Brasil foi criado lá. E não foi por Perón. Foi por General, Teniente General Aramburu. Pedro, se não me engano, Aramburu. Não vou levar. Bom, está aqui, eu posso até ver o nome dele. Pedro Eugênio Aramburu. Na verdade, o primeiro, quem deu o golpe foi Eduardo Lonardi, mas depois ele tomou conta. A Argentina sempre gozou de um partido antiperonista que se chamava La União Cívica Radical. Isso é desde o início do século passado. Pois aí, vocês verem como é la cabeça dos argentinos. O Arturo Frondizi, candidato a presidente em 1958, fundou a União Cívica Radical Intransigente. Bom, Frondizi cumpriu o seu tempo, depois Guido, Arturo Illia, 1963 a 66, foi quando eu fui em 65 lá, era Arturo Illia. E como foi em julho, foi exatamente o desfile, eu assisti esse cidadão a cumprimentando dentro de um carro aberto. Imediatamente em 66, 3 anos depois, outro golpe militar, de Juan Carlos Onganía. E por aí vai até novamente Perón vir a assumir o poder em 73. Ele estava exilado do Panamá e lá ele conheceu Isabelita Martínez de Perón. Veio para a Argentina, foi liberado finalmente. Não, Perón não pode ficar longe da Argentina. Fora disso tem a coisa mais interessante, que é a busca do cadáver da Eva Perón. Isso é uma história que daria um vídeo completo. Sumiram para não ter não criar um santuário de uma mártir dos trabalhadores. Os militares sumiram com o corpo dela. E foi para lá, foi para cá, e os peronistas seguindo para saber onde é que ia encontrar o cadáver de Eva Perón. Isso é tudo, é típico argentino isso. E o Perón veio, voltou, e casado com Maria Estela, não sei porquê o apelido Isabelita, não sei. Acho que era o nome de guerra dela, porque consta que ela era dançarina de cabaré no Panamá. E junto com ela veio um sujeito que aparentemente era uma espécie de coronel, que era El Brujo, José López Rega. Consta as más línguas que era uma espécie de coronel da dona Isabelita. Obviamente que uma mulher sem nenhuma qualificação, que foi eleita como ele insistiu em colocá-la, porque o vice-presidente escolhido pelo Partido Justicialista seria Héctor Cámpora, que já tinha exercido presidência da Argentina. Ele exigiu que fosse a mulher dele.
Ele achava que ia ser uma outra Evita. E então a vice-presidente era Maria Estela Martínez de Perón, e chamada Isabelita. Mas imediatamente Perón morre. Isabelita, nesse meio tempo, encontraram o cadáver de Eva Perón. Está enterrado no cemitério de La Recoleta. Tem dois grandes cemitérios famosos em Buenos Aires, La Recoleta e Chacarita. São dois. Chacarita é onde está internado Carlos Gardel. Então, obviamente que é uma mulher sem qualificações para ser presidente de um país conturbado, que sempre foi. Quer dizer, houve um período muito bom, mas depois foi uma conturbação generalizada, e até hoje é. Isabelita faliu novamente a Argentina. Faliu completamente. E os militares tomaram o poder de novo. Daí para cá vocês conhecem a história. É exatamente como disse esse amigo do Ulrich. É um eterno déjà vu. Mas eu insisto em dizer que esse déjà vu começou em 1949, quando em 1946, quando o Perón assumiu a presidência da República. Pela primeira vez. Talvez tivesse começado um pouco antes, quando ele foi ministro do Trabalho. Mas, de qualquer maneira, o responsável por esse eterno déjà vu é Juan Domingo Perón e suas duas mulheres. Eva Perón, principalmente, e Maria Estela, que simplesmente se deixou dominar totalmente pelo López Rega, El Brujo. El Brujo porque ele era metido com magia negra, além do que ele fundou também a AAA, Aliança Anticomunista Argentina, que matou mais gente do que a AAA, que matou mais gente, mais comunistas do que os militares conseguiram matar depois. Isso fica escondido, ninguém diz, porque tem que só atacar a ditadura militar argentina do Jorge Rafael Videla. Mas El Brujo matou muita gente. O resto, você já sabe. Todo mundo mais ou menos sabe o que é a Argentina. Ela, ora, está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Mas vocês notem que de 1853 a 1900, vamos botar um pouco mais cedo, que antes do Perón já começou a confusão com os golpes militares, vamos botar 1940. Foram quase 100 anos de um país excepcional. E é tão excepcional que cada vez que se recupera mesmo. Fica... claro, eles conseguem não pagar dívida, arrumar dinheiro com o FMI, esse negócio, mas isso todo mundo faz. O Brasil também fez, o Delfim fez, estão pagando até hoje. Estão pagando até hoje Brasília, aliás, né? Brasília e as babaquices de JK. Mas acontece que a Argentina se recupera porque ela tem um poder rural muito grande. Tanto a pecuária argentina é uma das mais fortes do mundo e de melhor qualidade, como também a produção agrícola, principalmente trigo, que é uma coisa que falta aqui no Brasil. Para terminar, eu digo que eu sou também um dos poucos que acha que o vinho argentino é melhor que o chileno. Os chilenos não gostam nada de ouvir isso. Ficam paus da vida. Mas eu gosto mais do vinho argentino. Gosto mesmo. A uva Malbec se deu muito melhor do lado de cá da cordilheira do que do lado de lá. Tanto que empresas chilenas, como a Winemakers, por exemplo, ela está, e vale, até a Concha y Toro,
estão estabelecendo filiais na Argentina para poder plantar a uva Malbec, que não deu no Chile. E na Argentina deu melhor do que na origem francesa. Eu fico por aqui esperando não ter falado demais sobre coisas de pouco interesse, mas acho que dei um panorama geral do que é a Argentina. E não esqueçam que se há uma pessoa que deve ser reverenciada nesse América Latina, chama-se Juan Bautista Alberdi. Esse artigo que eu traduzi, é enorme, artigo não, um discurso, a onipotência do Estado é a negação da liberdade individual. Esse artigo é fundamental. Mas eu vou, para terminar, algumas frases de Alberdi. A liberdade econômica é de todas as garantias constitucionais a mais exposta aos atropelos da lei. Pode-se incluir entre elas a liberdade de comércio, de navegação, direito ao trabalho, liberdade de locomoção e de trânsito, usar e dispor livremente de sua propriedade e associação voluntária. A propriedade não tem valor nem atrativo, não é riqueza de verdade, enquanto não seja inviolável pela lei e pelos fatos. Sempre que a segurança da pessoa e da propriedade existe como um fator inviolável, a população se desenvolve por si mesma, sem nenhum outro estímulo além deste. O que a riqueza exige da parte da lei para ser criada e produzida? O que Diógenes dizia de Alexandre: não me faça sombra. Eu fico por aqui, então, deixando essa mensagem que também me faz lembrar muito, com tristeza, o falecimento do meu amigo, que foi quem me empurrou até o fim para eu fazer um seminário internacional sobre democracia e liberdade e due process of law, aqui em São Paulo, em 2006. Armando Ribas. Então vamos dizer, esse programa é uma homenagem a Armando Ribas. Boa noite ou boa tarde, agradeço a audiência e a paciência.